Bem-vindos ao ADPAT Podcast. Fique à vontade em mais um episódio incrível com uma convidada especial e você vai saber tudo logo mais. Este é o nosso ambiente para contar histórias, para nos inspirar e, claro, para aprender. No universo da engenharia, da arquitetura, do mundo condominial, na parte técnica, muito podemos construir. E para isso, podemos conhecer e aprender com quem já está nessa jornada. Olha só, agradecendo já de primeira mão aqui, Loyal Effort, que me veste hoje, olha que chique, ganhei uma Oh, camisa aqui, algumas roupas da marca Loyal Effort, da nossa amiga Bianca e da família dela, uma marca que tem história do seu primo saudoso, jovem, mas que deixou uma marca, literalmente, para que fosse o legado da família, então muito me honra de estar hoje vestido de Loyal e Forte. E agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Simaco Engenharia, a empresa a nível Brasil que realiza de maneira especializada recuperações de fachadas, estruturas e sistemas de impermeabilização. Você quer conhecer mais? Escaneie o QR Code aqui, ó, sempre aqui, e conheça a Simaco Engenharia, um abraço a todos da Simaco. Assim também a Yamatec, soluções para caça-vazamentos, inspeções de umidade, toda a parte de geofones e também os nossos traçadores químicos. Conheça a Yamatec e saiba mais. Aqui, ó, também tem QR Code. E falando em QR Code e pós-especialização. A ADPAT, nós somos uma comunidade de profissionais sobre patologia das construções, arquitetura, engenharia, qualidade construtiva. Nossos pilares são claros: networking, educação e empreendedorismo. E na parte da educação, nós temos parceria com o IPOS. Leia o QR Code também e conheça as nossas especializações. Já são 3 em parceria com a DEPAT, na qual eu tenho a grata honra de ser o desenvolvedor e o coordenador. Patologia das construções, avaliações e perícias e sistemas de impermeabilização. Pós-graduações que você pode se matricular e estudar com a gente, com o nosso time de professores no ambiente ADPAT. E preparem-se, já está sendo lançada a pós-graduação em revestimentos de fachadas e está sendo preparada sobre assessoria técnica condominial e também estruturas de concreto armado. Especialize-se com o nosso time. E se você está precisando de inspeções, consultoria técnica, é com o escritório FSL. Conheça as nossas soluções de engenharia diagnóstica, gerenciamento de obras em condomínios e assessoria técnica condominial. Um time incrível, sou suspeito para falar, não é verdade? Mas com parceiros fantásticos, vocês conhecerão uma das nossas grandes parceiras que trazem soluções técnicas e contínuas de assessoria e consultoria, inspeções, perícias, diagnósticos, ensaios para o seu condomínio. Agora, este universo da ADPAT te convido a conhecer cada vez mais. Nós temos o nosso streaming ADPAT, ADPAT Play. Você acessa e tem à disposição aulas incríveis, conteúdos extraordinários, gratuitos, exclusivos para os membros. E também podem acessar os cursos ali que você requer o investimento. Mas fique tranquilo, para ser membro ADPAT, só acessar o QR Code, conhecer. R$ 157 somente. E não é por mês, é por ano. Com R$ 157 você se torna membro da DEPAT. Mas agora é o seguinte, Ana, você pega os R$ 150 que você pagou a anuidade e diz, eu quero ser membro da DEPAT. E usa 100% desse valor em cashback para um curso. Você escolhe um dos cursos que estão lá na plataforma e solicita o desconto de cashback para que você possa se especializar. Nós temos vários cursos, trago em especial o meu laudo técnico na prática, para você aprender a escrever um laudo técnico. Temos de perícia, temos de revestimentos acrílicos, de construção, execução, estrutura de concreto armado, enfim. Aproveite o stream da ADPAT no ADPAT Play, sendo o nosso membro ADPAT. E para finalizar os nossos recados, em setembro nós temos a FEIPAT. É sim, é tudo PAT, mas nós gostamos. A feira de negócios e conhecimento técnico do universo da patologia das construções e da qualidade construtiva, de 9 a 12 de setembro. Local na Expo São Paulo, é um evento em conjunto com a FESQUA.
maior feira de esquadrias e vidros aí da América Latina. Nós te convidamos a estar com a gente 4 dias, acesso 100% gratuito, para vivermos a qualidade construtiva na sua mais alta essência. Todos em alto nível é o nosso propósito. Vem com a gente e vamos começar o nosso Adepate Podcast com a nossa convidada Ana Cavaleri, arquiteta especialista, dentre outras coisas, na arquitetura condominial. Ana Cavaleri, Olá, bem-vinda. Quem é a muito Ana? obrigada. Prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você, Deu né. certo? Deu certo. Depois de um bom tempo, né, de tentando, deu certo. Bom, eu estou há muito tempo já na área, né, e a parte de condomínios foi uma jornada bem interessante, e até temos um engenheiro em comum, né, que fez a gente se conhecer. Mas trabalhei por 3, 4 anos numa empresa de recuperação predial, sendo a única arquiteta. Um monte de engenheiro, engenheiro calculista, engenheiro especialista em patologia, e eu brincava ali com eles que eles tratavam as feridas do condomínio e eu vinha com a maquiagem, né, que a arquitetura é isso, né. Mas, para eu fazer a maquiagem, eu tinha que entender da ferida. Então, aprendi bastante sobre patologia, né, e para entender como tratar a parte estética que a arquitetura vem, né. Tem entrando com a parte técnica e estética, nos projetos de arquitetura, né. Então, começou com uma piscina e depois fachadas e recepção, guarita, e aí foram alguns anos, trabalhando com eles, né, aprendendo bastante sobre isso. Depois teve uma outra jornada aí de mundo corporativo, trabalhei em indústria, fazendo projeto de indústria, fazendo projeto, shopping, fiz um shopping bem Que grande, legal. eh, e trabalhando com também multidisciplinar, né, compatibilizando projeto, tudo, sendo coordenadora. E aí depois quando abri a Cavaleri Projetos, o primeiro projeto que eu fiz pela Cavaleri Projetos foi um condomínio. Então, aí veio com tudo, né, isso foi em 2006, foi onde eu entrei com a mundo de condomínios, mas a Cavaleri Projetos foi em 2017 que começou, e muitos condomínios de lá para cá. Até brinco que, desafio a ver quem é o arquiteto que tem tanto projeto quanto eu de condomínio, né, porque são poucos arquitetos que Que gostam desse acabam indo para esse mundinho caminho, é verdade. condominial, né, o mundo condominial tem algumas coisinhas diferentes das outras áreas, né, quem faz condomínio, quem trabalha para condomínio, não só engenharia como, outros profissionais, sabe que lá não é só o seu trabalho que você está acostumado em si, tem outras coisas, algumas partes burocráticas, alguma parte política, algumas tratativas diferentes, né. Então é diferencial, assim, é diferenciado, né, de você trabalhar em condomínio, né. Às vezes eu vejo, por exemplo, um arquiteto fazendo projetos maravilhosos, né, e só que depois não manda no condomínio, porque não soube justamente dessas tratativas, esse Fazer entendimento o de processo do trâmite do o projeto. trâmite todo, a manutenção, que você também tem que pensar, é diferente o seu olhar, você tem que pensar na manutenção, você tem que pensar em outras questões para aprovação e para Sim. manutenção, né. Então, às vezes aquele projeto lindo não vai ser aprovado por N motivos, e aí um mais simples, mais encaixado com o gosto da maioria, que tenha uma manutenção melhor, que tenha um custo mais, assertivo com a verba que o condomínio tem, então tem toda essa parte aí para ser pensada, Se né. um edifício, uma edificação tem um problema patológico, uma ferida, como você muito bem trouxe, Hum. né, há ali manifestações e problemas técnicos. Nós podemos ir lá e resolver o problema técnico. Só que essa solução técnica, que estanca o problema técnico, pode gerar uma deficiência visual.
no Exato. sentido da estética, deficiência estética, talvez seja melhor colocar assim. Fica curado, mas esteticamente desagradável, o que pode trazer uma consequência de desvalorização patrimonial, não Exato. é? Então, se a gente pudesse fazer a nossa correlação da medicina com a engenharia, que é o que nós fazemos com a patologia, né? Então, o patologista, junto com uma arquitetura especializada em soluções para tratamento de problemas patológicos, juntos a gente formaria um esquadrão de cirurgiões É, plásticos. é bem isso. Um esquadrão, de Não é condomínios, verdade? de cirurgia de condomínio. É, onde você aproveita uma doença, um Uhum, problema, uma ferida e constrói uma solução que resulta num ganho estético, isso aí, né? Já que ela conhece o francês Jacquet? é isso Já aí. que tem que fazer uma obra, né, já que tem que tratar o problema, se nós então melhorarmos pelo menos as cores, a combinação, as texturas, o tipo de revestimento, já pode gerar um ganho estético naquela edificação, Exato. né. Se eu tenho uma infiltração na piscina e eu vou ter que retirar todo o revestimento da piscina, tratar todo o sistema de impermeabilização. Agora tem uma oportunidade. Refazer o revestimento da piscina. Eu posso Sim, simplesmente fazer o que já estava, como estava, ou, já que eu tenho que fazer, que tal incluir a arquitetura e projetar um revestimento mais atualizado, com uma estética diferenciada, às colocar uma vezes incluir iluminação uma acessibilidade na e já piscina, que eu já exato. aconteceu, E já já fiz um aproveitar já aproveitar, já faz uma escada pro cadeirante, né, e já cria uma área sombreada, às vezes, para um bebê, já pensa num lugar para colocar a capa da piscina, então assim, são essas questões que vale a envolve a pena arquitetura. que envolve arquitetura, exato. Né, então e isso pode agregar muito valor, né. Eu vou dar um exemplo, um condomínio aqui perto, que foram Tá, 2 anos de obra que mexeu toda a área comum, na análise com o síndico valorizou mais de perto de 25% o valor do imóvel após a obra, sim. né. Fora a agenda do salão de festa, da churrasqueira que ficava esgotado de tanta gente querer utilizar, então assim, o proprietário vai usar muito mais os espaços e ele tem o imóvel dele valorizado com Sim. quando tem algo planejado de melhoria do condomínio, Seria então então um caso até da gente observar como estratégia, porque muitas vezes os próprios síndicos, os gestores, sentem a dificuldade de aprovar algumas obras de recuperação, de manutenção, de tratamento de problemas patológicos. Imagina, de verdade, você ter que aprovar uma obra para parar a piscina, esvaziar a piscina, remover todo o revestimento da piscina, executar uma impermeabilização e recolocar todo o revestimento, colocar água e voltar ao que estava. é, As pessoas, por vezes, não veem o problema e elas acabam não aprovando a obra. é, E dificulta a liberação de verbas para aprovação de obras importantes sim, para a estrutura do prédio. Agora, você trouxe algo interessante. Se nós temos que fazer essa piscina, se nós já criamos algo com sombreamento, com acessibilidade, com estética, a arquitetura pode trazer efeitos positivos para a elaboração dos projetos de reabilitação e facilitar a aprovação das obras. exato. O condomínio, vai ser uma piscina, por exemplo, acessível, vai trazer bem-estar no contexto geral. Conforto para o uso Né, deles? conforto para o uso, você vai ter uma piscina mais bonita, às vezes não tem iluminação, já vai fazer, coloca iluminação, já aproveita, faz um aquecimento se não tem, cria uma área de bancos, cria-se outros dentro daquilo, espaços novos, que vai permitir o condomínio utilizar muito mais, Sim, né, ter interação, então assim, você está não só valorizando, mas você está utilizando muito mais o é. espaço, então isso é um valor agregado, não só de dinheiro, mas, aquele intuitivo, né, de sentimento, né, o condomínio fica muito mais Talvez agradável. mude até a parte psicológica de Exato, lidar com a situação, psicológico, é. porque assim, por exemplo, nós, de repente,
a gente acaba tendo alguma dificuldade de saúde e talvez ali o médico vai orientar, você precisa agora fazer 1 hora de caminhada todos os dias, você precisa fazer uma atividade física, você precisa comer melhor e tudo mais. Se nós colocarmos todos esses novos hábitos apenas focado na doença, para não ter a doença ou para não morrer, é algo mais pesado, né. É. Agora, se nós fizermos tudo isso, é muito provável que esteticamente a gente fique mais bacana, melhora ali a saúde, mas também melhora a estética, perde, né, aqueles quilinhos que a gente quer perder, dá aquela melhorada e tudo mais. E isso pode então se a gente faz os mesmos exercícios, as mesmas mas não focado na doença, mas focado no benefício, na autoestima, no bem-estar, em se sentir bem, não mais cansado e tudo mais, é o mesmo exercício, traz o benefício de tratar uma doença, mas você faz com muito mais ânimo, com o seu psicológico diferente, você enfrenta aquele desafio diferente. Você percebe isso? A arquitetura sendo esse ponto positivo nos condomínios? É total. Eu gosto de aplicar nos meus projetos, né, o estudo da neuroarquitetura, né, e a física quântica, né. Então, assim, são as 2 coisas que, influenciam no nosso inconsciente, né. Então, os arquétipos, cor, alguns detalhes que influenciam no nosso bem-estar, né. Então, vou dar um exemplo, você vê que tem até o pessoal fala muito, você vê um lugar todo depredado, ruim, com lixo, a tendência até muitas pessoas jogarem o lixo onde já tem o lixo. Verdade. Se você tem um espaço limpo, bonito, organizado, ninguém nem tem coragem de fazer nada ali, porque, até constrange, né, se você for Verdade. fazer alguma coisa errada. Então, isso já é o nosso inconsciente trabalhando, que ali tá melhor. Então, e aí vale, com cores, com coisas muito, bem acabadas, bem feitas, bonitas. Isso tudo influencia nosso inconsciente e traz bem-estar, né. Então tá totalmente relacionado. Se você tá num condomínio que tá com uma parede mofada, tá com piscina que tá vazando, trincada, revestimentos, mal feitos, ruins, isso daí nosso cérebro entende que você está num lugar ruim. E aí ajuda a baixar essa energia, a baixar os sentimentos, né, então, traz mal-estar. Então é bom quando você está com tudo bonito, bem feito, um condomínio organizado, bonito, com a obra, com a construção toda em direitinho, vai trazer bem-estar para os moradores, vai ter menos briga, né, com o condomínio é famoso por ter tanta briga, né. Bastante. Isso ajuda a não ter, porque está tudo funcionando, né. Então, a arquitetura é totalmente relacionada ao nosso bem-estar. Não tem nem como, tem que estar bem Excelente. feito. O nosso olha, apareceu aqui FSL, que é o nosso escritório, mostra aí na câmera total, olha lá, isso aí, FSL. E nós hoje somos parceiros, né, Sim. a nossa atuação, para vocês entenderem como esse trabalho da engenharia diagnóstica com a arquitetura. Então nós temos nosso trabalho, por exemplo, de inspeção, de consultoria em fachadas, em estruturas, em sistemas de impermeabilização, porém, na evolução tem um problema, nós fazemos a inspeção diagnóstico, depois da inspeção diagnóstico nós temos que propor as terapias para tratar o problema. Só que para a terapia tratar o problema e efetivar a terapia, nós precisamos passar pelo filtro da arquitetura. Em muitos casos, com muito carinho, faz o padrão, repinta com a mesma cor, o prédio está muito consciente com o que quer, então é o mesmo tipo de revestimento, é as mesmas situações, mas em muitos casos podemos promover um retrofit dessa fachada. Sim, Ou uma intervenção mais profunda, né, com as mesmas características visuais, porém com tecnologia diferente. Você trouxe sim, muito bem os parâmetros da arquitetura, no caso da piscina, e muito que vocês trazem para nós, que nós trabalhamos em conjunto, é a manutenibilidade. Então sim, também é qual revestimento eu vou colocar que esteticamente é agradável, valoriza, mas também que tenha ganhos de manutenção, que sim, tenha um aumento do tempo para eu poder fazer manutenção e a facilidade da manutenção. Tudo isso é a arquitetura trabalhando também em favor. E quando entra nesse caminho, o nosso escritório faz o trabalho em conjunto com a Cavallari Projetos, estudando os revestimentos, os sistemas e trabalhando se aquele sistema
soluciona aquele problema e compõe esteticamente a edificação, né. Então é esse trabalho, que você pode me dizer sobre esse trabalho e qual que é a visão da arquiteta para os escritórios de patologia, com essa parte de projetar, né, novos sistemas de revestimento, seja em piscina, seja a parte de estrutura ou também fachadas, focado não somente na estética, mas em toda essa questão também de tratar os problemas patológicos. Você falando da piscina, ainda lembrando, uma das coisas que tem a ver com manutenção estética, por exemplo, a escolha da pastilha, do revestimento, até a cor dela e acabamento dessa não é só a estética, tem que pensar que ela vai desbotar, que tem cloro, que tem sol. Então, às vezes a gente usa, por exemplo, em piscina, aquele revestimento que é mais que tem uma leve mancha, porque você não vai perceber, ele vai estar bonito desde sempre e se mudar de cor você não vai perceber ao longo do tempo. Então você vê, uma coisa que as pessoas nem Não. sabem disso, mas até isso é pensado para poder a longo prazo ter. E aí falando já de fachada, na fachada a gente tem que pensar em muitos pontos, né. A gente tem que pensar no lógico, no valor, que é a primeira coisa que um condomínio vai quanto custa, né, essa palavra é mágica, né, quanto custa, isso muda tudo para eles, né, depende da verba, depende do que quer, né, porque a gente às vezes a pessoa, o síndico já está pensando que ele vai argumentar que vai ser a longo prazo. Então a gente tem hoje revestimentos que, duram, já tem até a garantia de 20, 30 anos, né, e faço manutenção. Mas às vezes ele quer algo um pouco menos para atender na a Naquele cota, naquele momento, momento, e porque tem que, tratar a ferida primeiro, é, né, que é o importante para não cair uma pastilha na cabeça de alguém lá embaixo, então tem uma urgência ali, e aí às vezes vai fazer algo mais simples, uma pintura, mas tudo tem que ser pensado, né, então a gente pode usar até de exemplo um projeto que a gente sim. fez recente, né, de retrofit de fachada, e que, a gente abordou todas essas questões, né, com a equipe do condomínio, né, então a gente estudou o tratamento que vocês fizeram já antes, né, e que está em andamento inclusive, mais a parte de retrofit, analisando, chegamos em 3 soluções diferentes, com preços diferentes, com a carinha, né, vai a estética diferente, né, então, eh entramos com tipo de pintura, um tipo de cerâmica, 2 tipos de cerâmica diferente e 2 tipos de pintura diferente também, né, acabamentos diferentes para levar para eles decidirem qual seria o mais. Cada um, claro, aí um vai demorar mais tempo de obra e vai custar mais caro, o outro vai então, assim, tem variáveis grandes para tomar essa decisão, né. Então, a gente explica tecnicamente qual vai ser mais viável, como que vai ser com questão térmica também, uma coisa que a gente avaliou nesse último projeto nosso, foi parte técnica. Né, porque, uma fachada térmica diminui custo geral do condomínio e Sim. dos que estão alocando, se for um prédio comercial, né, a E nesse caso ainda era locação, uma fachada de cor escura, cor preta, né, escura, então então podia ter elementos para reduzir um pouco essa absorção de se você cria uma fachada térmica, diminui o custo de tudo, né, um ar-condicionado, você liga menos um ar-condicionado, porque tá termicamente melhor. Então, um dos exemplos que a gente teve, né, se você usar um revestimento especial com uma tecnologia, a manutenção de fachada também é menor, né. Então, um exemplo era uma pintura que a gente trabalhou, que tem uma duração de 15 anos, é autolimpante. autolimpante, então não precisa ter aquela manutenção de 2 em 2 anos ter que pintar a fachada do prédio. Então, às vezes, esse custo Do material, né, vale a pena, vale a porque pena. você está diminuindo nesse de 2 em 2 anos. Então, tem que ser analisado, fora que fica mais bonito, né, aí você não fica vendo aquelas marcas de chuva por ser autolimpante. Então, todas essas questões a gente tem que levantar,
analisar, lógico, a gente analisa arquitetura com engenharia, e a gente leva tudo isso para o condomínio avaliar quais são as prioridades dele diante da nossa avaliação técnica e estética, né. Muito legal. Então, é isso. Cavaleri Projetos. Então, essa parte de projetos de retrofit em condomínios, com apoio para patologistas, Cavaleri está aí à disposição Sim, para realizar. E o que mais o escritório tem feito? Fazem, por exemplo, pergunta, tá? Reforma, um projeto de reforma de um apartamento. O que sim. mais? O que que vocês têm A feito? Fala um Cavaleri a pouco aí da Cavaleri Cavaleri. Projeto na arquitetura é um polvo, né, porque a gente como a gente é especialista em projetos, Cavaleri Projetos, e já temos muitos anos na área, então a gente faz de tudo um pouco. Atualmente a gente está com alguns condomínios, alguns apartamentos, tem uma loja, e a gente também faz muito espaço pet, um hospital Legal. veterinário, um resort, de pet, então, Resort de pet. resort de pet, bem interessante, tá vendo? É um que a gente também tem que pensar no bem-estar do cachorro, a gente fez recente dentro a gente já tinha feito, a parte, grande do resort, que tem uma piscina aqui em formato de osso, que tem umas coisas interessantes, e recente a gente fez como se fosse um quarto de hotel, para essa época de Natal, Réveillon, então, tratamento acústico, tem cor suave, tudo de um jeito confortável para o cachorro não ouvir os fogos e dormir bem enquanto o dono está passeando, tá de férias. Então, são coisas também técnicas que você tem que pensar, né, para ter o bem-estar até dos bichos, né, então não é só ser humano, né, Muito bom. é Então, dos olha, vai ter bichos. também aqui na descrição os links, os contatos da Cavalieri Projetos, para que a gente possa construir, né, essas relações, vocês terem acesso a um profissional de confiança e com capacidade para projetos futuros, para contatos, para parcerias. Essa é a ideia, né, Isso não, aí, Cavalieri? transformar do horrível para o incrível. Ó, gostei. Do horrível para o incrível. Especialista em projetos incríveis, e aí transforma o seu projeto horrível para incrível. Muito bom, muito bom. E agora você falou aqui, passou batido, nós já batemos um bom papo disso. Quero saber mais detalhes, certamente o pessoal vai querer saber também mais. O que seria essa física quântica e como que você coloca isso nos projetos e como é que você vê isso na vida, Ana? A física quântica, eu costumo falar que ela mudou minha vida, na verdade, né. Eu passei um período difícil na minha vida, que foi bem na gravidez da minha filha, uns desafios, e ela me ajudou a sair do fundo do poço, né. Com a física quântica, inclusive, retomei o meu acesso com o Com o pai. Todo-Poderoso, e me trouxe muitas coisas boas. Tanto que o meu logo da Cavaleri Projetos, ele foi pensado até na gratidão. Hoje eu sou muito grata, né, pela minha vida, pela minha família, gratidão é a minha palavra-chave. E tudo que eu tenho, muito grata a Deus por tudo, mas, eu acho que Deus achou um caminho, você vai estudar isso aqui Vai ser por aí que e eu vou me te trazer de trouxe volta. de volta para Deus num modo incrível. A física quântica é tudo, isso aqui tem energia, isso aqui tem energia, tudo tem energia. E Anota aí, o Vitor, que a anota gente aí. pensa tem energia, né, então, tem um estudo até de um japonês, não lembro agora exatamente o nome, que pega três copos d'água com arroz, e um ele xinga, o outro ele ignora e o outro ele abençoa, fala: "Eu te amo", palavras bonitas. É muito interessante que você xinga, a molécula da água fica toda deformada. E a que ignora, ela mofa de vez, o arroz mofa, fica também não sei nem qual que é pior, de ódio ou de abandono. Opa. Agora o que elogia, forma uns cristais lindos, um desenho lindo da molécula de água, né, então, isso prova nós somos feitos de água, o quanto a energia influencia na nossa vida.
né, então é ciência, não tem nada de esotérico aqui, né, para mim, Jesus foi o maior mestre da física quântica, ele prova, a gente em vários versículos você vê que ele aplicava, né, a energia ali nas coisas, e é isso. E então, se a física quântica prova que a energia influencia em tudo, então a cor influencia, o material influencia, né, então é provado que as coisas têm energia. O sal grosso, que muita gente brinca: "Ah, vou tacar sal grosso ali", é porque o sal grosso realmente tem uma energia de cura. Ele tem algo diferente, né, o mar tá aí e a gente se sente bem entrando no mar, não é à toa, né, que tem algo diferente ali. Então tudo tem energia, tudo tem. E aí pensando em símbolos, arquétipos, né, então você vai ter uma transformação, eu ajudei uma consultoria para uma psicóloga no consultório dela, tinha muita borboleta, tinha muita coisas de e borboleta é transformação, é um exemplo, é um Sim, arquétipo. Eh, Tem um lado bom, se o paciente está vendo a borboleta, ele pode ser transformado, mas o quanto aquilo pode transformar a vida dele? Então a gente tem que tomar cuidado com os símbolos, com o com símbolo que você imagens, utiliza. por isso que eu falo que tudo influencia, né, então você está num ambiente que tem um vermelhão lá, você vai ficar mais irritado, está influenciando seu inconsciente, né, se você tá um azul, então tudo tem que ser pensado, não é à toa, por exemplo, os autistas, né, eu falo muito, eu também fiz um projeto para uma ONG, a gente trabalhou com as cores pastéis específicas para não irritar o autista. Então você vê que como o Pela sensibilidade ambiente deles. influencia, o barulho incomoda, a cor forte incomoda, então Odores. odores, música. Se você está constantemente ouvindo uma música que tem palavras ruins, você está influenciando o seu cérebro com a mensagem que tem aquela palavra, né. É comprovado que uma música clássica influencia totalmente no seu bem-estar e até estimula a inteligência. Comprovado, isso é ciência. Então, tanto que tem pais que colocam para o bebê ouvir de pequenininho, porque influencia. Então eu falo que tudo influencia no ambiente, o som, a cor, a luz, né. Então, você quer ter um conforto aí, já falando, entrando no ambiente, você até que quer se sentir mais confortável, a luz amarela, né. A luz, amarela, neutra, aí se você quer já tá no alerta, bem daí você coloca uma luz branca bem forte, né, que é o caso de hospital, tem que estar lá em cima para não ter perigo de então, mas, e se você utiliza de todos esses pontos, claro que tem, diferenças, então às vezes a pessoa já tem alguma coisa dela inconsciente, algum trauma, então ela gosta de alguma simbologia, ela gosta de alguma imagem específica, porque ela já traz alguma coisa da memória afetiva dela, né, então, por isso que eu falo, para entender um projeto de arquitetura, para ser bem assertivo, a gente tem que fazer esse estudo do todo, vendo as necessidades do cliente, o que o cliente quer atingir, o que, ele quer para o futuro dele, às vezes ele nem sabe o estilo dele, né. Então, tudo para influenciar. Quer ver um exemplo? Eu fiz projeto de cafeteria, né. Tá. Se você quer atingir um público e era bem próximo a um hospital, esse café, aí a primeira pergunta que eu faço quando é empresário: "Que público que você vai atender?", né. Porque não adianta você fazer um café gourmet todo bonitinho, um prato lindo com uma bolachinha, aquele que você imagina? O público que está indo numa xícara bem bonita, dourada, né, ou com um detalhe diferente, um vidro bonito, né. O público que você imagina ali? É, acaba sendo um público mais, gourmetizado, Elitizado, não é? elitizado, ou às vezes ali a quem quer se reunir com um pouquinho mais de tempo É, e já imagina a curtir a pesso experiência, né, não é um café rápido ali, vai para um é, evento, para um vai momento, conversar, uma uma reunião reunião, mais empresários em reunião. alongada, alguma coisa assim. Agora se você vê com aquele copo clássico de vidro, né, o Americano ali, pingado, né, pingadão. a gente brinca. Aí você já imagina que é uma cafeteria Não.
Então, Não estamos nem falando do da marca do café e nem não do estamos falando nada, gosto e nem nem de do tipo, preço, e e nem nem de de preço. preço, porque pode ser o mesmo preço. Pode ser o mesmo preço. Então, mas, se Até você isso é importante, porque com muito carinho, a gente sempre trabalhei muito com obras, né, e gerenciando ali como engenheiro de obras, e por vezes queria pegar os encarregados, algumas até às vezes alguns operários e falar: "Não, hoje eu vou te pagar um almoço, hoje eu vou te pagar um café", sabe assim? Como uma forma por gratidão e reconhecimento. E a gente tinha na minha mente, se alguém vamos pagar algo especial, vou levar, me leve no Outback, me leva, sabe, num restaurante japonês, você tenha, me leva, vamos tomar um café, me leva no Starbucks, é aquele momento que você vai tomar um café diferente. Uma vez eu tentei levá-los no Starbucks, não quiseram, falou, não, beleza, eu quero tomar café ali. é isso. Porque eu gosto daquele café, eu tô acostumado, Não se sente é o bem que me num faz bem, outro. não tem nada a ver com nem com parte de, status social, porque nós estava na verdade, ali tinha muitos pedreiros, até na época eu era estagiário, e que tinham até um faturamento maior do que o meu, era mais de, parece que estilo, né, de, assim, arquétipo, sei lá, do que você tá Não, já aquilo personalidade, ele se sente bem com aquilo, porque aquilo já faz parte da história dele, é o que eu é, falei da memória afetiva. efetiva, aquilo já eu atualmente um dos meus clientes também é uma clínica de estética, mas não é uma clínica de estética, de altíssimo padrão, assim, Sim, caríssima, ela tá na classe média. E aí um dos pontos que a gente discutiu na reunião com o cliente, ele falou assim: "Ana", eu primeiro apresentei um trabalho, ele falou assim: "É isso, mas eu preciso diminuir um pouco". Aí eu falei: "Deixa eu entender o que que é". A questão lá era exatamente a mesma coisa. Se ele melhorasse muito, então eu fiz um projeto melhorando muito, e aí não era nem questão de custo da obra, nada disso. Ele falou assim: "Eu não posso afastar os meus clientes, porque se eu deixar muito chique, muito elaborado para parecer altíssimo padrão, eu vou perder meus clientes de classe média, que é o meu forte, que é o que perfeito. é o que paga a minha conta. Então, eu não quero isso. Eles não vão nem entrar com medo de que ser mais caro". Né, então ele falou que já aconteceu isso, de um período uns não entravam porque achava que era caro. E hoje ele tem uma clientela porque: "Ah, não, não pode ficar Entenderam. ruim", né, então a gente tem uns problemas lá, que a gente tá em andamento, tá fazendo obra, ainda tô fazendo alguns projetos, sala nova, mas é assim, é aquele meio termo para não espantar cliente. E isso é física quântica. E isso também tem a ver com física quântica, neuroarquitetura. É o sentimento, porque o preço é o mesmo, né, às vezes, de um outro, mas aquele cliente não vai entrar nem vai entrar para perguntar o preço, porque acha que aquilo não é o que ele vai se sentir bem ou não é o padrão dele, entendeu? Não. E a mesma coisa com café. Eu já fiz também um uma consultoria para uma padaria, e ele falou: "Não, não quero melhorar muito, porque senão o pessoal não vai entrar, e aqui eu não é o meu público". Diferente da a outra cafeteria que eu comentei, que queria atingir os médicos, queria atingir outro tipo de cliente. Então, primeira pergunta que eu faço é isso: qual que é o cliente que você quer? Isso influencia no arquétipo, e influencia na cor, na escolha do acabamento, tem que ter a ver com o próprio cliente que vai atender, mas ele tem que atender principalmente a estética do público que ele quer, né, e essa vibração também, né. Se você vai num ambiente que tá com uma cor, assim, que tem arquétipos, vai influenciar, então aí que entra a física quântica, o que você quer de passar, de energia, de sensação, qual sensação que você quer passar? Como você quer que as pessoas se sintam Se estando sintam no no teu seu espaço, espaço, exato. na tua empresa, no teu É, ecossistema, na tua rede, na tua exato. Para você ver uma coisa que aí tem a ver com o ambiente, que dá para você fazer uma comparativo. Você vai receber um advogado, você vai contratar um advogado, um tá de bermudão e regata, o outro tá de terno. Pode ser que o de regata e bermuda seja infinitamente melhor que o de terno.
mas a sensação que você teve, isso eu tenho certeza, é de que o de terno vai te atender melhor. O de bermuda vai ter que romper essa barreira, caso ele queira Exato, ser contratado. exato, para ele provar que ele porque tem a sensação que ele passa, né, A de energia que ele a passa energia seria que ele isso? passa a advocacia é sério, né, então ele passa mais seriedade, né, passa um ar de ser mais competente, nem sempre é, É, mas isso daí já é a gente julga, não tem jeito. a gente E tem é que lidar com isso, essa é a e regra é do jogo. é, a gente julga, o ser humano julga, sem nem tentar avaliar antes, né. E a mesma coisa vale para arquitetura, se você tem uma cafeteria com uma cara, uma padaria com simples, qual você quer, né. Então que cliente que você quer, onde você quer ir, né, o que você quer passar de sensação. E aí influencia em tudo, cor, os símbolos que você vai usar. As marcas hoje usam muita coisa para atingir seu inconsciente, para vender mais. Tem arquétipos que passa sensações de querer comprar, de venda, de sexo, enfim. E tem até coisas escondidas e tudo é frequência, tudo é sensação. Então é Incrível. isso. E eu gosto de usar isso nos meus projetos, né, principalmente quando é comercial, que aí é mais assertivo ainda, dá até para encaixar simbologias mesmo, Perfeito. coisas, né. Agora mas numa residência também. Né, então, vou fazer o projeto para um recém-nascido, um quarto de bebê, eu não vou tacar um vermelhão lá para o bebê ficar Não, chorando mais do que o normal, tem não coisa tem que até já é sentido. óbvia, né, mas você tá É, e falando tô falando isso óbvio para as pessoas ninguém pinta as entenderem. 4 paredes de preto do quarto do bebê, assim, É, ninguém deve ter alguém, mas enfim. Não é exato. normal, já é o senso comum Já é o senso comum, mas tem coisas que as pessoas não que deixa passar. enxergam, é. Então, muitas vezes eu dou até eu sou uma arquiteta que as pessoas nem sabem muito o meu estilo de arquitetura, porque eu faço todos os estilos. Eu gosto de entender quem é o cliente, ver as necessidades, o gosto Isso é dele, então bacana. tenho uma metodologia própria, e sou muito assim, gosto de participar junto, para trabalhar junto. Então, se você olhar até a minha página no Instagram, você vai ver que tem tudo quanto é estilo, mas algumas coisas que eu oriento, tem às vezes, lógico, tem às vezes algum projeto que eu nem gosto esteticamente, mas o cliente está feliz, o objetivo alcançado. E aí eu só oriento nessas coisas: "Olha, tá muita informação, isso não vai te fazer É isso bem, que você quer? é isso que você quer?". Então eu Né. alerto: "Olha, tá um pouco pesado, né, não vai dar certo isso nesse sentido, se você quer isso". Então, assim, eu alerto não só tecnicamente, mas essa parte de sensação, de bem-estar tem que estar zerado, tem que estar bom, né, tem que estar bom para a pessoa se sentir bem. Depois ela nem sabe porque ela não está se sentindo bem no É, não ambiente. tá dormindo direito, não tá É. confortável, as coisas não estão Não estão acontecendo. acontecendo, porque a casa é toda pensada, a cor, a ergonomia, né, o layout, tem que atender a necessidade do cliente, Talvez né. a gente tenha que pensar muito isso também nos nossos escritórios, né. Exato, Será que a gente tá com um ambiente que a nossa arquitetura está condizente com a cultura da empresa? É isso que me vem na mente. é isso. Porque às vezes você tem uma cultura, você está com os valores estabelecidos, mas o teu ambiente não converge para essa cultura, isso faz sentido? Faz. E daí as pessoas não conseguem encaixar nesta cultura. Vou falar um exemplo aqui que eu pensei idiota. Então, a nossa cultura é a cultura de trabalhar em junto, de trabalho em equipe, de proximidade, de compartilhar, de cooperar. Só que a minha arquitetura tá cada um com uma sala, extremamente fechado o dia inteiro, só se vê no almoço e para ir embora. E depois não sabe por que que a empresa não está integrada. É Então, assim, se isso. de repente, não, se é isso, então vamos tirar essas paredes, estou falando algo bem simples, vamos colocar um mesão, vamos todo mundo respirar o mesmo ar e se olhar o tempo inteiro, porque isso está de acordo com a nossa Com cultura, com o jeito que a gente gosta de trabalhar, né? Então, às vezes, a nossa equipe não está produzindo tanto, a gente não está conseguindo produzir tanto quanto gostaria, porque a arquitetura está atrapalhando. É isso aí. Eita, A gente, teve uma mudança disso, né, de uns anos para cá, multinacionais e empresas, começaram a abrir, inclusive chefe, né, inclusive o é, chefão do departamento não tem uma sala só dele,
né. Então, justamente que foi provado que nesses ambientes também estimulou muito mais a criatividade. Então você vê, influenciou, o É, espaço influencia, né. Lógico, aí teve a pandemia, aí voltou a ter espaços mais enclausurados, voltou a ter aquelas baias laterais, né. A pandemia mudou muito a arquitetura corporativa, é. nos que funcionavam com algumas, principalmente lá fora, né. Aqui no Brasil ainda mais foi um pouco diferente, mas teve uma mudança desses layouts, mas a tendência é os espaços mais abertos hoje, né. Então o chefe sem uma sala só dele, e aí ter a sala para falar no telefone numa reunião, que ela tem a sala de reunião, Sim, sim, por conta do som, mas o todo você nem saber quem é o chefe, a mesa igual. é. Então tem acontecido muito isso, essas mudanças que estimula a criatividade. O Google mesmo é um, né, que aí tem escorregador, né, então a gente vê algumas empresas fazendo algo bem criativo, né, que começou lá atrás e hoje Não, está e por vezes a gente faz, essas colocações por, conhecimento comum. Por exemplo, na nossas empresas, né, a FSL, quando eu fui constituir a empresa e criar a empresa, eu queria um escritório, uma marca que tivesse um grau de sofisticação, que tivesse, assim, que os clientes entendessem que contratar a FSL, eles estavam contratando qualidade, que é a qualidade que a gente entregaria. Então eu queria algo mais sério, algo mais, eh, alinhado com, como você falou, dos advogados, a forma como eles tratam, como eles lidam, então foram as minhas inspirações. Por isso que eu escolhi a cor preta, né, no sentido de pensar ali em algo, de maior sofisticação, e também o preto no sentido de ser neutro, porque eu sabia que eu queria contar com muitos parceiros, por isso que a gente virou FSL Co. Então qualquer parceiro conseguiria usar a nossa cor sem agredir a cor deles. Então, entendi. entende? Então você tem um parceiro com a cor azul, inclui o preto também. Qualquer outra cor, a gente conseguiria fazer esse trabalho. Em uma apresentação da FSL, ela normalmente é preta e branca. Ou seja, não importa qual a cor das outras empresas que venham trabalhar com a gente, ou do próprio cliente. Se eu estou num cliente que ele é verde ferrenho, eu apresento preto, eu não apresento azul, né? Que pode mudar ali, né? Então tem marcas que têm as suas cores específicas, então a gente estaria neutro e com maior sofisticação. Aí eu pensei na fonte. Agora nós estamos com o nosso escritório, tá convidada, com toda certeza, estou esperando a gente para estarmos lá. Então a gente tem as paredes mais cinzas, né, nesse mesmo estilo, os móveis mais preto, a xícara, tentando ter um conforto Tudo diferente pensado nisso, né, e a gente se sente bem. Aí até quando a gente começou a trabalhar, né, no novo escritório, falou: "Nossa, eu tenho que começar a me vestir melhor, né". Parece que o é ambiente isso, você vê como influencia? impulsiona a estar um pouquinho melhor, né. É. Já a Depat, então na FSL não tem nenhuma logo assim, né, já na Depat, o que a gente pensou? Tô falando da minha fontes da minha cabeça, né. Mas A tá Tá inconsciente, tá inconsciente. inconsciente. Quando a gente começa a pensar aqui, tô fazendo isso para você estimular você pensar aí, no seu projeto, na sua casa, na sua empresa. Eu já pensei no amarelo no Depat, porque porque como ia ter que ser algo para todos, hoje nós estamos com mais de 2.500 membros em todo o Brasil, o amarelo é aquele que ilumina todos, assim, no sentido de ser o sol, o amarelo, todo mundo coloca Lembra amarelo na coloca amarelo lembra na sua tecnologia. tecnologia, mas se você pegar, por exemplo, qualquer time de futebol, a estrela é amarela. Então todo mundo insere um amarelo. Então se eu fizesse, por exemplo, o selo de membro, ele tem o foco amarelo. Então não importa qual que seja, a mesma coisa, mas de um jeito diferente, mas algo mais vivo, algo mais jovial, né, que estimula. O preto não é estimulante, mas na minha opinião, né, o amarelo já é estimulante, a Depart Sim. tinha que ser algo de estímulo, de estudo e tudo mais. Eita, fez sentido. É, então, tudo você vê que tudo está relacionado. Eu fiz o comparativo, você viu, né, falei do ser humano, É, residencial, condomínio, tudo tem, tudo empresa. influencia, Mas tudo por que isso é influencia. importante, Ana? Primeiro, para que você possa fazer os seus lindos projetos, se nós realizarmos nossos lindos laudos, nós precisamos vender. Sim. E o dinheiro está na venda, né? Nós precisamos vender. Vender, 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 meu time, é meu time. Agora, a grande questão é,
Como vendermos mais? Pode ser que estejamos vendendo menos porque estejamos errando nisso. Sim. Se a gente começa a observar essas questões, até a venda melhora, muda, porque Sim. dependendo do tipo de cliente que você vai atender, que você vai receber, o que você vai vender, o que você vai entregar, você vai se posicionar diferente, apresentar de forma diferente, né? O Isso. nosso projeto, se nós apresentamos, a gente fez esse projeto com o mais alto nível de tecnologia, com Sim. 3 tipos de projetos, porque a gente entendeu o cliente. Exato. Se a gente não coloca o cliente na jogada e só olha tecnicamente, a gente apresenta uma solução, o cliente fala: "Putz, vocês não entenderam. Eu estou querendo um cardápio aqui de jantar de luxo e você me apresentou um arroz, feijão com bife que é incrível, que eu, poxa vida, tô com fome, mas, não poxa, não vendeu para mim". Não adianta vender um Lamborghini se o cara quer Fusca. Não E o adianta. Você contrário tem é que entender, e verdadeiro, o contrário é verdadeiro. Não não tem é que entender o verdade? que ele quer. É, e como fazer isso? Aí é toda essa análise, por isso que tem um processo, né, você entender direitinho, Observação. fazer avaliação, né. No caso a gente, primeiro antes de mandar a proposta, já tenta entender o o que o cliente precisa. Mas depois de contratado, tem a segunda etapa do meu projeto que eu chamo reunião de alinhamento. Aquela reunião é longa, é até cansativa, às vezes eu tenho que até dividir se não dá para falar tudo, mas é ali que eu tenho que entender de fato o que o cliente precisa. Porque às vezes nem ele sabe o que ele precisa. E na hora que eu começo a mostrar, a fazer pergunta, aí vai caindo a ficha dele. Tem cliente que depois que eu faço essa reunião, terminou, tá aprovado, aí no dia seguinte, Ana, fiquei pensando aquilo, o cara varou vara a noite pensando as coisas que eu perguntei, porque não tinha nem passado na cabeça dele isso. Ele achava que ele queria uma coisa e não era. Então, muitas vezes ele muda de ideia na hora que eu começo a apresentar. Porque também tem uma coisa, hoje com a informação rápida, as pessoas olham muito Instagram, rede social e acha que aquilo lá funciona e não é. Cada coisa tem que ser pensado, estudado para seu caso. Nem sempre o que está ali é funcional. Pode ser ali bonito tudo, mas no seu caso não vai ficar bonito e não vai funcionar. Então, eh, os leigos vêm às vezes e essa parte eu tenho que entender certinho o que o cliente precisa, e aí vale para qualquer cliente, comercial, condomínio, residencial, eh, entender a necessidade, estética, né, qual que é o que você quer atingir esteticamente, o que você quer atingir tecnicamente, qual que é a sua prioridade, qual a sua necessidade, pensando em manutenção, pensando em tudo, né. E para poder fazer quanto você tem, né, de verba para poder fazer um negócio assertivo. Muito bom. Então, esse trabalho antes É é fundamental. fundamental. E a arquitetura até, muita gente desiste de ser arquiteto, porque é trabalhoso, não é o fazer o projeto em si, é justamente Esse lado humano. entender é o lado humano, é o lado humano. A gente pega, clientes de estilos diferentes, humor diferente, e que tem uma expectativa que aí às vezes nem ele entende o que que ele quer, né, de expectativa, né. Sim. Então você vê até e não tô falando de dinheiro, porque às vezes mesmo o cliente que tem dinheiro sobrando, ele tá com pressa e não entende, às vezes, a logística de uma obra, de um processo, ele quer fazer naquele tempo dele com o dinheiro e não entende algumas coisas. Então, assim, a gente tem que ter essa paciência, esse jogo de cintura, né, para poder entender. Eu até brinco, o arquiteto é um pouco psicólogo, não tem Não tem como. jeito. A gente é um E pouco assim, olha, psicólogo. de verdade eu acho bem interessante física quântica, ainda mais aliado aos nossos negócios e projetos, apesar de não conhecer profundamente, não saber o que é, o que não é, se de fato não é, mas você trouxe, por exemplo, da própria palavra, né, da Bíblia, e aí isso eu posso dizer com muito carinho, né, que o Senhor construiu tudo isso aqui com a palavra. E ele disse: haja luz e Angela. houve luz. Se a gente for pegar a palavra inteira, vai ter versículos que vão dizer que
é pela língua, é pela palavra que nós produzimos vida e morte. Fato. Também vai trazer que mesmo Deus conhecendo a gente completamente, conhece nossos sonhos, conhece as nossas vontades, as nossas necessidades, ele deixou muito claro sempre: você precisa orar, pedir, falar, você precisa expor, mesmo que eu sei o que você quer. Peça. É isso. Jesus, quando encontrava uma pessoa cega, ele perguntava: o que que você quer? É. Quando ele encontrava um paralítico, ele falava: o que você quer que eu faça? Ó, quem estava lá, imagina, não precisa perguntar não, Jesus. Ele está vindo aqui, é óbvio que ele quer isso, mas aquelas pessoas precisavam falar, Falar, exato. precisavam declarar. Então, se a gente juntar isso, e tem muito mais outros, o que eu trago com muito carinho, e se eu posso, aqui no Momento Edifique-se, né, trazer para vocês como uma dica, uma orientação, um conselho, que nós primeiro possamos filtrar aquilo que a gente ouve. Porque os nossos pensamentos, eles são análises daquilo que a gente ouve, da que a gente vive. Tem muita coisa que nós não somos obrigados a ouvir. Outra acabamos sendo obrigados a ouvir, porque você está ali no ambiente, você tem que ouvir, mas aquilo que você pode escolher, escolha alimentar a mente com informações boas, que te fazem bem, né, você traria isso, que isso é uma boa energia, mas é de fato nós nos alimentarmos filtrando aquilo que a gente ouve. Ouça sempre esse podcast, porque aqui tem informação que vai te trazer bem, né. E segundo, cuidado com o que você fala. É. Preste atenção. Até aquelas brincadeiras, né, que eu parei, às vezes, de falar naturalmente: "Puxa, estou morrendo de fome". Eu não estou morrendo não, eu estou vivendo, sabe. Até as coisas simples, que É. parecem que são, nada a ver, mas aquilo que a gente fala para nós, para nossa vida, para nossa família, muitas vezes nós estamos construindo a nossa identidade falando coisas que não deveríamos falar. E isso eu tenho plena certeza que pela palavra faz todo sentido, né. Total. E se nós então nos alinharmos a isso, e aí você pega, Ana, se toda venda, todo projeto são relações humanas, tá, o livro que eu escrevi é Patologia das Construções, a especialidade mais humana das exatas. E é humana a relação, é fato que nós estamos aqui porque gostamos de estar próximos um do outro. Uns vão dizer que a energia bateu, outros vão dizer que é uma parceria bacana, mas de fato não há uma obrigatoriedade de estarmos aqui. E isso nos aproxima e faz com que a gente faça negócio. Ou seja, se nós nos tornarmos pessoas que as outras pessoas queiram a gente próximo, elas vão contratar os nossos serviços para que nós possamos estar próximos dela. É natural, porque nós temos que contratar alguém. Eu preciso ter uma arquiteta parceira. Quando eu tenho uma arquiteta parceira que tem esse lado positivo, me faz bem para o meu escritório, faz bem para o meu negócio. Escolho Influencia, essa. influencia Eu já não tudo. começo a pensar se é R$ 1 mais caro, se é R$ 1 mais barato, algo desse tipo. Tanto é que eu trago para o pessoal o método ERA, para poder entrar em contato com o cliente. Tá? É uma tríade: entusiasmo, respeito e autoridade. Para você vender, para você buscar um negócio. Isso de maneira geral. Então é a terceira dica: cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. E quer vender mais na sua relação humana? Primeiro, entusiasmo. E entusiasmo não quer dizer com aquilo que você está passando. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, mas ali é possível você entregar algo, seja o que for, com entusiasmo. Entregar com vivacidade. Vivacidade gera essa energia, gera essa vibração que a outra pessoa fala: caramba, eu também quero isso, tô me Influencia. sentindo bem, É, influencia. Mas influencia. também respeito, né? Respeito com o tempo hoje em dia, respeito. Se a pessoa é mais formal, você se torna mais formal para falar com ela.
se ela gosta de tomar de uma forma, um tipo de café, um tipo de água, você a leva nesse lugar dela, você respeita ela. Você É, acabou de fazer isso. sim, Falar disso. O teu estilo é o cliente feliz. é, Então você respeita o estilo do teu cliente, né? Você pondera, mas com respeito você diz, olha, nada a ver com o que você quer, mas com respeito. E isso é importante. Todo mundo quer ser respeitado. É óbvio que as pessoas pensam diferente da gente, mas quando alguém que pensa diferente com respeito, a gente acende demais. E o terceiro, a autoridade. De fato, não sei se faz sentido o que eu estou falando, você vai comentar aqui, mas nós precisamos muitas vezes, às vezes as pessoas falam: "Não, eu tenho que ser humilde". Humildade não tem a ver com isso. Você consegue ser humilde, você consegue ser simples, você consegue não ser soberbo, mas as pessoas estão carentes e precisam de cuidado. Então você precisa demonstrar que você é boa no que faz. Isso traz uma energia, uma vibração diferente. Então você tem que demonstrar autoridade. Você tem que demonstrar para o que você veio, porque isso traz segurança. Muitas vezes as pessoas se apequenam. Tem uma baita experiência, sabe muito, mas na hora de contar com o cliente, nós estamos aí, nós estamos fazendo, não conta o que fez, não conta a sua história, não mostra suas credenciais. Dá para fazer tudo com respeito. Só que ninguém compra por dó. Pode até ter um ou outro para alguma é situação, difícil. mas se a gente tá vamos comer um hot dog na praça? Vamos. Tem 2 barracas de hot dog. Uma tem 15 pessoas na fila, a outra não tem ninguém, tá? As moscas. Em qual a gente vai? É, Tá? É muito provável que a prova social mostra que se aquilo tem fila, é porque é melhor. porque é melhor. Poxa, mas por que você não compra com aquele lá? Não tá vendendo nenhum. Dá você uma força. Normalmente a gente procura a autoridade. E Hum. se aquele escreveu ainda o melhor dog da praça, não é verdade? Ainda vai nos dar aquela autoridade para que a gente Você vê, você possa ir lá e colocou o melhor consumir. dog da praça. Pode nem ser bom, mas vai te influenciar. "Ó, será que é o melhor, né?" Você vai Só que pensar você pode sobre. colocar o melhor laudo da praça, o melhor projeto da praça, vender os 5 primeiros e depois provar que você não é. Então, não é verdade? Mas É, e aí já a credibilidade vai agora embora. você vê lá, o melhor dog da praça e tem 15 pessoas na fila, olha como começa. Então, mostrar a autoridade também é importante. Então, com esse caminho, talvez seja nesse ponto que está trazendo para Sim, a gente apresentar projetos e demonstrar as coisas. Concorda, sim, Ana? concordo. Você falou, dessa influência, pra você ver como a palavra tem poder. Quando eu comecei a estudar quântica, eu não me sentia grata, eu tinha passado tanto Hum, perrengue que eu estava não naquela se baixa frequência. permitia. A baixa frequência vai até te atraindo coisas ruins. Você vê a prova de que a frequência funciona? Normalmente, quando você tá nervoso, acordou mal-humorado, já brigou, aí vai bater o carro, aí começa uma sequência de É coisas verdade. ruins e até você sair daquilo. Se você não se esforça para sair naquilo, então até hoje, tendo essa consciência, 3 dias eu passo, todo mundo vai passar perrengue, não tem como você fugir disso, mas na hora que "Opa, tô com baixa frequência, deixa eu melhorar isso". A oração, a frequência vai lá em cima. É. Quer sair disso, é oração, palavras positivas, é oração. E aí, voltando, na gratidão, eu não me sentia grata, e aí eu entendendo isso de poder das palavras, eu comecei todo dia, eu sou muito grata por isso, por aquilo, e forçando, estava forçando a barra mesmo, porque eu não me sentia grata. Mas depois de um tempo falando, o meu cérebro começou a entender isso, o meu inconsciente, a falar "eu sou grato" é poderoso, a frequência é alta de você falar sobre gratidão. E aí eu comecei realmente a me sentir grata, funcionou. E eu comecei a me sentir grata de verdade. Eu sou muito grata pela minha vida hoje, sou muito grata por tudo, né. Até quando acontece coisa ruim, sou grata e eu me sinto grata. Faz muita diferença na minha vida isso, mas você vê, eu comecei não me Você sentindo. teve que ali se Eu fui falando, forçar. falando, falando, e aquilo foi entrando, a frequência foi melhorando, foi entrando, e eu fui saindo num processo de fundo de poço, Isso é fé. e foi É a é fé. certeza das coisas que não se veem. É, Você declara como elas sendo, é. tá? A sabedoria diz que, assim, Deus
tem promessas de cura na palavra. Tem. Então, quando a gente não está bem, a gente ora pedindo cura. E depois, você está curado. Mas eu não está materializado. Isso eu aprendi com o pastor Abe. Agora só agradeça. Obrigado pela minha cura, obrigado pela minha cura, porque ela já aconteceu. Porque a Aconteceu. palavra diz que você está curado, você vai materializar a cura. Meu, coisas A quântica fala para incrível. você, quer ver uma coisa interessante? Você vai num restaurante, eu quero uma pizza assim assado. Você fica questionando? Não, você só espera vir. Você está É, confiando que vem. verdade. Então, a parte de frequência de energia é isso. Você tem que já visualizar que você está recebendo. Isso já é a gratidão e é a fé É, funcionando. Que nem você vai no restaurante e a você já pizza vem, você vive. tem que pensar isso sobre a sua vida. Não ficar com dúvida, porque se você está com dúvida, sua frequência já baixou. Se você tem dúvida que não tá E como você bom, vai receber em fé se é, você tem dúvida? a Eita! dúvida já quebra toda a frequência, Faz todo sentido. entendeu? O que que eu tentei fazer? Primeiro, assim, ó, a minha rotina de manhã, né, é acordar e o que a gente chama de TSD, tempo a sós com Deus, então essa oração e tudo mais. Mas muitas vezes, talvez as pessoas possam ter isso e lembrar, há algumas vezes que você acorda na cama ainda, vem sentimento de culpa de coisas que você fez no dia anterior, Sim, tá? O inimigo fala na nossa mente é. e ele é acusador. Se vem culpa, é de acusação. E o que o inimigo quer? Nos derrotar ainda, a gente nem saiu da cama. Porque se a gente absorve esse sentimento de culpa, antes de pôr o primeiro pé no chão, a gente se sentindo culpado, você já começa a não orar, porque como eu vou ter acesso ao Senhor, vou trocar uma ideia, que eu tô culpado, e pode essa avalanche, e o dia começa a ficar péssimo, Horrível, é isso que por o inimigo quer, que seu dia seja horrível. frequência baixa, como você E está aí você chamando. influencia os E aí outros. você vai vindo. E como é que tá o dia? Tá assim, tá assado. Então, assim, ganhe já ali com a cabeça no travesseiro, né? Elimina a culpa, vá orar primeiro, toma um copo de água É, e aumente essa frequência aí, pelo amor de Deus. é. E assim, eu aprendi para começar o dia, falando de gratidão, eu escrevo antes era no caderno, hoje é no tablet, assim, né? Todo um diário, todo dia, assim, é meu caderno de anotação. E antes de mais nada, eu coloco TKS de thanks, 2 pontos, e todo dia, o primeiro ato do dia, assim, quando eu vou abrir meu dia, eu coloco, abrindo aqui os bastidores do Felipe. É meio doido, viu, mano? Mas enfim, eu coloco umas 3 motivos de gratidão do dia anterior. Então, é a primeira coisa, eu Sensacional. escrevo. Isso é muito E bom. sim, pode ser tipo, o que vem na minha mente primeiro. E normalmente vem coisa simples. O abraço do Gui, o jantar com a família, sabe assim, o beijo da Manu, até coisas maiores que possam ter vindo. Então, normalmente, teve ontem, acho que foi antes de ontem, nossa, coloquei uns 5, assim, foi incrível. Então, pelo menos um, mas uns 3 pra você refletir no dia anterior, antes de começar na avalanche de problemas do dia que vai vir, que é normal nós termos, pelo menos começar a se forçar, a mente forçar a ela trabalhar numa frequência já mais alta. Isso. Vou usar isso agora. Você trabalhar aqui e eu descobri isso pela gratidão. Por isso que a pulseira da Depart oficial, ela é gratidão. Ah, vou Para que querer uma dessa, hein. vou Gratidão. tá providenciada. Porque toda vez que você olhar, assim, quando eu olho bastante, você, tipo, olhar para lembrar da gratidão. Tá com problema, alguma coisa? Gratidão. Tem motivo para ser grato. E você faz muito bem de fazer no primeiro horário, porque a gente, logo que acorda e na hora que a gente está naquele quase dormindo, é onde o nosso inconsciente está mais aberto, né. Então é o melhor horário para você orar, para você pensar coisas positivas, influencia muito mais o resto do seu dia, a sua noite. Ó. De É, arquitetura para física pois é. quântica e pensamentos totalmente muito louco. Agora, para finalizar, que já passamos do horário, mas o papo tá bom demais. Vamos ter que ter uma segunda, uma Vai terceira aí, com ter toda de outros certeza. temas Todos os também. temas, com toda certeza, outros temas. Hoje é para você conhecer um pouco mais e já tá aqui feito o convite para o grande Wagner, né? O Doutor Wagner. Wagner, advogado, direito condominial. Aliás, Ele tá aqui com a gente. falando em quântica com o Dr. Wagner, eu escrevi uma carta para Deus em agosto de 2020, falando tudo que eu queria para um marido.
E Específica. não falei de visual, mas eu falei um homem bom, um homem, né, trabalhador, um homem que seja homem, né. Eu escrevi várias coisas assim, que seja um bom pai para minha filha, né, escrevi muitas coisas. E não é que em fevereiro de 2021 eu conheci o Dr. Wagner e ele é exatamente o que está na Que tá carta. na carta. E o que a carta é grande, até tem detalhes, ele é exatamente o que tem na carta. Então, não sei se o É, Todo-Poderoso me ajudou ali, mas, tem uma palavra na eh Bíblia que diz assim, que a gente pede, não recebe, que pede mal. A gente pede muito de maneira abstrata e aleatória. E na palavra nos ensina a pedir de maneira direcionada e detalhada. E você fez foi. isso. E eu fiz isso. Parabéns. E E chegou no você Dr. veio pouco Wagner. tempo depois, né, Muito pouco, agosto, em muito fevereiro eu pouco. conheci ele, a gente começou já a namorar em março e casou em julho, setembro, julho, agosto, aí a gente já estava morando junto em 6 meses depois. Podemos então orientar e considerar, nós dois concordamos, que os nossos pedidos precisam ser detalhados e Detalhados, específicos, sejamos específicos. ousados e só que é pedir com fé e crendo que já Crendo que já recebeu. recebeu, Sem dúvida. com Você pede a gratidão, pizza e sabe que ela vai que ela vai chegar, chegar. porque você confia naquele que está produzindo a pizza. Gostei da ideia É, da pizza. é isso Não é aí. verdade? E olha, para finalizar isso, o doutor Wagner vai estar aqui com a gente, vamos conversar, vamos ver aí, né, essa carta, personificada. Mas eu só queria dar uma dica final, que tá vendo aqui a proximidade? Curtiu, né? A parceria, olha que presente que nós ganhamos, que a gente tem como parceira, como de vida e de trabalho e tudo mais. Um respeito bem bacana. Como isso aconteceu, tá? Como eu a conheci. Por quê? Porque vai muito daquilo que a gente ensina até hoje É, de negócios, ok? Como é que funciona? Porque por vezes você está querendo novas oportunidades e não sabe o que fazer. Você pede, você ora detalhadamente, pode escrever em carta, escrever é incrível. Tudo, eu escrevo sempre, todos os meus pedidos estão detalhados, escritos, mas sempre consagrando ao Senhor, porque é para o Senhor. Ponto. Mas a gente mostra a nossa fé com ação e movimento. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte no máximo que a gente puder. Precisamos cuidar, nós precisamos orar por saúde, mas cuidar do nosso corpo no máximo que a gente puder. Nós precisamos viver de fé em fé e não de milagre em milagres. Deus realiza milagres. sim. Só que não tem que ser o padrão da nossa vida. Eu não posso ser negligente com a minha saúde e pedir milagre de cura. Ele realiza milagres, mas realizou o milagre, vamos cuidar da A gente saúde. tem que fazer a nossa parte, Porque senão, né. aí você não cuida, milagre. Não, não é de milagre em milagre, mas é fé em fé. Fé que você realizando a sua parte, certamente as bênçãos virão com toda certeza, porque é de graça, é presente do Senhor. Então, com isso, o ano era 2019. 2019. Eu estava fazendo pós-graduação, né? Só que eu estava. Hoje a gente está aqui, bacana, mas naquele momento eu estava demitido, tá? Eu estava procurando um emprego e começando um escritório. Na época, Lembro. Macfel com o Vinícius. Então, eu estava nas duas coisas, porque eu não sabia se eu ia conseguir ter uma empresa, não acreditava, eu estava na incredulidade. Então, eu queria um emprego para poder levantar rápido daquele tombo que eu tinha levado. E o investimento que eu fiz naquele momento, para tentar fazer alguma coisa diferente, por isso que a DePaty é educação, network e empreendedorismo. Eu precisava de networking, eu não tinha networking. Eu tinha dedicado tudo à empresa e ficou tudo para a empresa. Não tinha construído a minha história pessoal. Eu precisava de network e eu precisava de educação, porque eu precisava aprender mais. O caminho era pós-graduação. Entrei na pós-graduação, só que eu não tinha dinheiro, porque eu tinha dinheiro para pagar uma ou duas parcelas, porque eu não estava empregado, eu não tinha renda mensal. Falei, então não vou fazer uma dívida de R$ 1.000 por mês, de R$ 800 por mês, mais transporte e tudo mais, porque eu não sei se eu vou ter o fluxo mensal. Só que um professor me falou: se inscreva. Ele foi boca de Deus, tá? Talvez ele nem lembre o que ele falou. Ele falou: se inscreva. Você consegue pagar umas três?
você não sabe o que pode acontecer com você aqui, lá no Mackenzie. E eu fiz a matrícula nessa fé. Confiou. Muito bom. Porque se não der certo, você tranca. É. Mas você não sabe o que o networking, olha lá, aqui pode construir. Então, eu fui para o primeiro dia no Mackenzie, em 2019, sem saber se eu ia fazer o curso inteiro. Então, eu fui com a faca nos dentes, positivamente, para procurar a minha trajetória e o meu espaço. Então, eu estava em outra frequência. Já falei 15 vezes frequência, agora você vê. Você viu? Já saiu natural. Estava em outra frequência dos alunos. Eu estava ali querendo reconstruir a minha história. Então, eu estava ali pensando em negócios, pensando em situações. A minha visão era essa. Tá? A minha visão era essa. Fui. Com isso, conexão, pensando, para simplificar a história, dando o lado positivo, só com os negócios gerados pelo network da pós-graduação, eu paguei toda a pós-graduação. Olha só. Não parei um mês, fiz ela completo. A Macfel nasceu, a Macfel surgiu. Então, tudo aquilo que a gente fala. Só que eu tive que arriscar positivamente, controladamente. Eu tive que agir, estar nos eventos, me fazer acontecer e servir as pessoas. Nesse meio tempo, o Renato Sarradi, que foi o professor mestre que nos uniu, nos apresentou, ele postou no grupo do WhatsApp: vou fazer uma palestra para a MC Bauchimi no MIS, no teatro, né? Museu de Imagem e Som. Sim. É gratuito. Quem quiser, vai. Postou na turma. De toda a turma, só eu fui. Olha. Eu fui. Ou seja, você precisa estar. Eu não estava me sentindo bem para ir. Eu ia no local, e de fato foi, com pessoas incríveis, altíssimo nível. Foi muito boa Foi um aquela negócio palestra. fantástico, eles sabem fazer, incrível. E eu ia conviver com pessoas que estavam no nível elevadíssimo e eu estava me sentindo, putz. Só que eu fui. A gente precisa se dispor a estar. Sim. E neste momento eu estando, gerou no professor Renato Sarradi até uma gratidão. Porque, poxa, eu fui para honrá-lo, eu fui para construir uma parceria com ele, por ele, para honrá-lo em sua palestra, né? E como oportunidade, arroz de festa, né? Tá em tudo que é canto para ver o que poderia aparecer. Lá, por essa honra, eu já não era olha só, o último aluno lá da pós-graduação, eu era o único que estava ali honrando, vamos chamar assim. Então, com isso, ele me apresentou para as pessoas. Ele não apresentou como o Felipe, um aluno que mal conheço, e tal, entendeu? Ele me apresentou como o Felipe. E aí eu fui criando as conexões, e uma das pessoas que ele me apresentou foi a Ana. Então, naquele momento, nos conectamos, né? Conectei com outras pessoas também, fui conversando, network, né? Por meio da educação, e ali eu comecei a pensar no empreendedorismo. Que eu fiz? Começamos a produzir na Macfel, e quando começou a produzir, eu chamei a Ana para uma reunião, a gente veio conversar, estava no escritório, né, com os outros parceiros, e a gente começou ali a bater um papo, e me inspirei sobre essas conversas que A gente teve já essas conversas lá atrás mesmo, que eu tinha acabado de sair também. Tava ali, tava naquela, tava todo mundo ali maluco, construindo juntos. E hoje a gente se encontra em outra frequência. Outra frequência, né? Muito melhor. Muito Vai ter que ter frequência no título desse podcast, né? Arquitetura e engenharia em alta frequência. Em alta frequência, boa. Muito bom. Já anota aí que tá. E muito obrigado, de verdade, pelo carinho. Agradeço. Sempre a gente conseguiu, depois de anos, efetivar boas parcerias. Não necessariamente a gente saiu fazendo parcerias de negócio no meio, mas sempre teve ali uma conexão bacana. Sim. E hoje a gente honra essa parceria, desejo todo o sucesso do mundo e que seja o início aí da gente continuar esse processo. Não tenho nem dúvidas, ainda temos muita... Com essa frequência? Com essa frequência, muita coisa para frente, né? O projeto que a gente fez recente já vai começar a obra, sim, né? Logo mais. Começa a efetivar. E tudo vai se concretizando e melhorando cada vez mais. Amém. É isso aí. Então, ó, olha para a câmera, dê o seu recado final, deixa as suas palavras. Um grande beijo pro Dr. Wagner. Um beijão para minha filha amada, pro meu marido, o Dr. Wagner Costa, né? O advogado que todo mundo gosta. Ele e o jargão dele, ele e o meu, o arquiteto Ana Lu Cavaleri, especialista em desenvolver projetos incríveis.
E eu tenho já uma longa experiência aí na área, né, fazendo projetos variados e o meu foco é atender o cliente na necessidade dele, no gosto dele, para ele ficar satisfeito, feliz, atendendo tecnicamente, esteticamente, todos os sentidos para fazer o melhor serviço e ele ficar feliz no ambiente dele com alta frequência. Que tanto empresa, quanto condomínio, quanto residencial, que esse espaço seja, de alta frequência. Então, eh, se quiser ver um pouco mais meu trabalho, tem meu Instagram, né, Cavalieri_projetos, né, mas é isso. E, Espetacular. precisando de alguém com bastante experiência, com paciência, com dedicação, amo o que eu faço, isso também torna tudo mais Total. fácil, né, eu amo muito a arquitetura, faço com muito gosto, com muito carinho, gosto de ver a alegria do cliente, ver o imóvel sendo valorizado, isso traz uma satisfação maior do que o dinheiro, muito maior do que ver, Dinheiro é consequência. eh, o o aquela conclusão boa, né, então é isso. Vamos que vamos, Muitíssimo família. Eu que obrigada do agradeço. convite, adorei Olha, assim esse como uma bate-papo. vez eu fiz uma live com a Welma, de Brasília, e que precisamos colocar mais a estética na patologia. Precisamos ter esse olhar, Então, né, da pode beleza. contar comigo que eu vou maquiar o prédio. Bora, bora tratar, maquiar, harmonização facial. Fachadão. Boa. Tchau, família. Tchau, muito obrigada, viu.